Por quase uma década, Joseph foi o motor invisível por trás de uma das equipes de vendas mais bem-sucedidas da Triana Corporation, uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, sediada no coração do Vale do Silício. Aos 46 anos, ele não era a pessoa mais barulhenta da sala, não buscava reconhecimento em eventos da empresa, nem se gabava de seus números nas reuniões trimestrais. Não precisava. Seus resultados falavam mais alto do que qualquer palavra. A ética de trabalho de Joseph era lendária entre os que o conheciam. Chegava cedo, saía tarde e raramente tirava férias. Ao longo de 9 anos, construiu com muito esforço uma rede de clientes fiéis, muitas vezes sacrificando seu tempo pessoal para garantir que suas necessidades fossem atendidas. Seus clientes não apenas o respeitavam, confiavam nele. Muitos o viam como mais do que um representante corporativo. Eles se tornaram um parceiro nos negócios deles, uma voz confiável em tempos de crise e uma presença estável durante períodos de crescimento. Segundo estimativas conservadoras, Joseph era pessoalmente responsável por cerca de 40% da receita anual da Triana Corp. No entanto, no mundo frio e calculista da estratégia corporativa, lealdade e desempenho nem sempre garantem segurança. Em uma manhã de segunda-feira, Joseph foi chamado para uma reunião com Brian, o recém-nomeado vice-presidente de vendas, um executivo mais jovem e ambicioso, trazido de uma empresa concorrente, conhecido por suas reestruturações agressivas. A reunião foi breve. Com uma arrogância mal disfarçada, Brian informou Joseph de que seus serviços não eram mais necessários. A empresa estava seguindo em uma nova direção. Os métodos de Joseph, embora valorizados, estavam ultrapassados e sem impulso para o futuro. A explicação foi deliberadamente vaga, mas a mensagem era clara. Joseph estava sendo descartado. A sala ficou em silêncio enquanto ele absorvia a decisão. Não houve discussão, nem explosão, nem súplica dramática por reconsideração. Ele apenas se levantou, assentiu com a cabeça e saiu do prédio onde havia passado os últimos 9 anos de sua vida. Mas Joseph não era tolo. Percebera a mudança na cultura da empresa no momento em que Brian entrou no prédio. A mudança de tom nas reuniões da equipe, as conversas sussurradas nos corredores e os e-mails cada vez mais frios, tudo indicava que algo estava por vir. E assim, embora não esperasse que a demissão viesse tão cedo, ele se preparara. Silenciosamente, de forma metódica, compilou e fez backup de suas listas de contatos pessoais, anotações de clientes e informações-chave de relacionamento. Não dados da empresa, mas seus próprios registros, construídos ao longo de anos de confiança e conexão pessoal. Na manhã seguinte, Joseph sentou-se com uma xícara de café, abriu seu laptop e começou a fazer ligações. Não para recrutadores, nem para advogados, mas para as pessoas que sempre importaram mais para ele, seus clientes. Um por um, ele discou os números de executivos com quem trabalhou por anos. Travis em Boston, Henderson em Dallas, Carlton em Nova York. Ele não implorou por negócios, nem falou mal de seu antigo empregador. Simplesmente informou, com sua voz calma e firme, que havia se desligado da Triana Corp e estava explorando um novo capítulo. As respostas foram rápidas e surpreendentes apenas para aqueles que subestimaram a profundidade dos relacionamentos de Joseph com seus clientes. Alguns ficaram chocados, muitos ficaram furiosos, alguns se sentiram traídos. Não por Joseph, mas pela empresa que o dispensou. Em menos de 24 horas, e-mails começaram a inundar a sede da Triana Corp. Avisos de cancelamento, pedidos de novos gerentes de conta, exigências de explicações. Mais de os 3,2 milhões de horas em contratos ativos foram suspensos ou totalmente encerrados. Brian, o mesmo executivo que dispensou Joseph com tanta confiança, se viu no centro de uma crise crescente. Sua caixa de entrada se encheu de reclamações. Reuniões foram convocadas. Estratégias de contenção de danos foram lançadas, mas a maré já havia virado. Os clientes não haviam assinado com a tecnologia da Triana. Eles haviam assinado com a integridade de Joseph. A notícia da saída de Joseph se espalhou rapidamente pelo setor. Ao final da semana, ele havia recebido várias ofertas, tanto de concorrentes quanto de startups, todos ansiosos para tê-lo em sua equipe. Mas uma se destacou, uma vaga de vice-presidente sênior em uma empresa rival, com um aumento significativo de salário, opções de ações e um nível de autonomia que ele nunca teve na Triana. Joseph aceitou a proposta.
Não por vingança, não se importava com revanche. O que importava para ele era estar em um lugar onde seu valor fosse reconhecido e respeitado. Quando o CEO da Triana finalmente entrou em contato, um e-mail de desculpas encaminhado por sua assistente, Joseph respondeu com sua característica elegância. "Agradeço pelos anos que passei na sua empresa", escreveu ele, "mas segui em frente. Espero que encontrem alguém que se encaixe na sua visão." Para Joseph, a demissão não foi o fim. Foi um começo. Um reinício forçado que lhe permitiu redescobrir seu valor e reconstruir sua carreira sobre bases mais sólidas e significativas. Também serviu como uma poderosa lição para os outros. Às vezes, as pessoas que as empresas mais tomam como garantidas são justamente as que sustentam tudo. Nos capítulos seguintes, você verá como a jornada de Joseph se desenrolou, como ele se reconstruiu, se reconectou e alcançou patamares que antes pareciam fora de alcance. Você verá a diferença entre negócios transacionais e liderança baseada no relacionamento, e entenderá por que integridade, humildade e confiança silenciosa costumam ser mais poderosas do que ambição, ego e títulos chamativos. Esta não é apenas a história de redenção de um homem. É um lembrete de que o sucesso construído sobre a confiança nunca pode ser verdadeiramente roubado. E que, às vezes, o pior dia da sua carreira é o início de algo muito maior. Joseph não perdeu tempo comemorando sua pequena vitória sobre a Triana Corp. Sim, houve uma certa satisfação em ver alguns de seus antigos colegas lutando para recuperar negócios perdidos. Mas satisfação não era o objetivo. Estabilidade, propósito e integridade eram. E essas coisas não se constroem da noite para o dia. A proposta da Ionix Systems, uma empresa de porte médio, mas em rápido crescimento no setor de tecnologia, não foi apenas generosa, foi um reconhecimento. Joseph não foi contratado apenas para gerenciar contas ou liderar uma equipe. A CEO, Elaine Waters, deixou claro logo na primeira reunião: "Eu não quero você só pela sua carteira de clientes. Eu quero você pela forma como você lidera." Era um sentimento que Joseph não ouvia fazia muito tempo. Na sua primeira semana na Ionex, Joseph fez algo que surpreendeu até a ele mesmo. Ele não ligou para nenhum cliente. Não mergulhou em e-mails, metas ou funis de vendas. Em vez disso, reuniu-se com cada membro de sua nova divisão de vendas. Do representante mais inexperiente ao gerente mais veterano, Joseph sentou-se com cada um individualmente e fez uma única pergunta: "O que você precisa para ter sucesso aqui?" A princípio, as respostas foram cautelosas. Alguns acharam que era uma pegadinha. Outros deram respostas superficiais. Leads melhores, preços mais competitivos, materiais de marketing mais atrativos. Mas, à medida que se espalhava a notícia de que Joseph realmente estava ouvindo, algo mudou. A equipe começou a se abrir. Falaram sobre sistemas ultrapassados, falta de mentoria, metas pouco claras e a pressão para fechar negócios a qualquer custo, mesmo quando o produto não era adequado ao cliente. Joseph anotou tudo. Não prometeu mudanças instantâneas. O que prometeu foi representatividade. E ao contrário da maioria dos gerentes intermediários que fazem promessas parecidas, Joseph cumpriu. Nos primeiros 90 dias, Joseph reestruturou o processo de vendas. Não para torná-lo mais agressivo, mas mais honesto. Introduziu um código de cultura interna que priorizava confiança, empatia e relacionamentos de longo prazo com os clientes, em vez de vitórias pontuais. Substituiu a estrutura baseada apenas em comissões por um modelo de base mais incentivo, que recompensava tanto o desempenho individual quanto o trabalho em equipe. Mais importante ainda, deixou claro que o sucesso não era apenas bater metas, era construir reputações. Os clientes perceberam quase imediatamente. O tom das ligações de vendas da Ionex mudou. Os potenciais clientes relataram sentir-se menos vendidos e mais acolhidos como parceiros. As taxas de fechamento melhoraram, mas mais impressionante ainda foram os índices de satisfação dos clientes. Em menos de 6 meses, a divisão de Joseph aumentou sua receita em 32%, e a rotatividade de funcionários caiu para quase zero. Um feito notável em um setor conhecido por esgotamento e alta rotatividade. Mas Joseph não estava mais correndo atrás de números. Ele buscava impacto. Lembrou-se de uma conversa em especial que marcou um ponto de virada. Foi com Carla Ramírez,
uma representante júnior que havia tido dificuldades com seu antigo gerente e estava prestes a pedir demissão quando Joseph chegou. Durante uma conversa informal, ela confessou: "Achei que fosse péssima nesse trabalho, mas acho que só precisava que alguém acreditasse em mim." 2 trimestres depois, Carla era uma das melhores vendedoras da Ionex. Ela não fechava negócios com truques ou descontos. Ela ouvia, compreendia e resolvia problemas reais de seus clientes. Joseph via nela o mesmo espírito que havia alimentado sua própria carreira por décadas. A mentoria se tornou um dos pilares centrais de Joseph. Ele lançou um programa interno de desenvolvimento chamado Confiança em Frente, que unia representantes experientes a novos contratados em um formato estruturado, mas informal. Toda sexta-feira, a equipe se reunia para o que Joseph apelidou de Hora da Venda Ética, onde compartilhavam não apenas conquistas, mas também erros, ligações que deram errado, negócios que não fecharam e lições aprendidas com os fracassos. Era vulnerável, às vezes desconfortável, mas, no fim, transformador. Enquanto Joseph focava em reconstruir internamente, a Triana Corp continuava enfrentando dificuldades. Espalhou-se a notícia sobre a saída de clientes e a confiança dos investidores caiu. Brian, o vice-presidente que havia demitido Joseph, foi substituído após uma série de trimestres com resultados abaixo do esperado. Ironia do destino, alguns dos antigos colegas de Joseph agora o procuravam em busca de conselhos, ou até empregos. Ele ajudava como podia, sem ressentimentos. Ele não estava amargo, ele estava melhor. Mas talvez a mudança mais profunda tenha acontecido fora do escritório. Livre do estresse constante de sobreviver em um ambiente tóxico, Joseph começou a se reconectar com sua vida pessoal. Levou sua filha, Emma, para uma trilha de uma semana no Noroeste Pacífico. Começou a fazer trabalho voluntário em um programa local de empreendedorismo juvenil, orientando adolescentes de baixa renda que estavam começando seus próprios negócios. Redescobriu seu amor pela marcenaria e transformou sua garagem em uma pequena oficina de fim de semana. Pela primeira vez em anos, Joseph se sentia completo, e mesmo assim, permaneceu humilde. Quando perguntado em um evento do setor como ele havia conseguido se reerguer tão rapidamente, ele simplesmente disse: "Eu não consegui, só parei de comprometer quem eu sou." Essa frase acabou virando o lema não oficial da sua equipe. Olhando para trás, a demissão da Triana Corp não foi uma tragédia. Foi uma libertação, um desenrolar necessário que abriu espaço para algo novo ser construído. Não apenas uma carreira melhor, mas uma versão melhor de si mesmo. O que a Triana considerava ultrapassado, a Ionex celebrava como atemporal. Integridade, consistência e uma abordagem centrada em pessoas. A história de Joseph não era sobre vingança. Não era sobre provar que estavam errados. Era sobre realinhar-se com seus valores e usar a dor da rejeição como combustível para se renovar. O que ele construiu na Ionex não foi apenas uma divisão de vendas. Foi uma cultura, um movimento, uma revolução silenciosa que lembrava a todos ao seu redor que fazer negócios de forma ética não era uma desvantagem, era um diferencial. E no mundo dos negócios transacionais e das metas trimestrais implacáveis, esse lembrete era mais poderoso do que qualquer um poderia ter previsto. No seu segundo ano na Ionex Systems, Joseph já não precisava mais provar seu valor. A equipe executiva da empresa viu de perto a diferença que ele havia feito, não apenas nos números, mas na cultura. O que começou como a transformação de uma única divisão, agora havia se espalhado por vários departamentos. As equipes de engenharia começaram a adotar partes do modelo Confiança em Frente. O marketing pediu sua opinião sobre campanhas baseadas em empatia e transparência. Até o alto escalão passou a implementar seu feedback em sessões de planejamento estratégico. Ainda assim, Joseph não deixou que o sucesso diminuísse sua consciência sobre as responsabilidades que vêm com a liderança. Com o impulso a seu favor, ele viu uma oportunidade, não de se multiplicar, mas de escalar valores. Ele propôs uma iniciativa em toda a empresa chamada O Princípio das Pessoas. No fundo, era simples. Toda decisão relacionada a produto, operação ou finanças precisava passar primeiro por um filtro. Isso honra o ser humano do outro lado da equação. Não era apenas um slogan,
tornou-se uma estrutura orientadora e começou a mudar a forma como a Ionex fazia negócios. Por exemplo, a equipe de produto, antes focada exclusivamente em recursos competitivos, passou a incorporar feedback dos usuários mais cedo no processo de design. Uma atualização de software apressada, que anteriormente seria lançada apenas para bater metas trimestrais, foi adiada depois que o diretor de TI de um cliente levantou sérias preocupações de usabilidade. Sob a influência de Joseph, a empresa respondeu não com um comunicado defensivo, mas com uma nota pública de reconhecimento e um plano de correções. Os clientes não foram embora. Na verdade, muitos elogiaram a humildade e a transparência. Internamente, Joseph impulsionou uma grande reestruturação do sistema de avaliação de desempenho. O modelo antigo se baseava fortemente em metas individuais e métricas binárias de sucesso. O novo modelo incorporava colaboração em equipe, satisfação do cliente, decisões éticas e mentoria como pilares centrais para o avanço. Os resultados foram impressionantes. A rotatividade caiu em todos os departamentos. Mais funcionários expressaram confiança na liderança e a inovação aumentou. Quando as pessoas se sentem seguras e apoiadas, elas assumem riscos. Não riscos irresponsáveis, mas riscos corajosos. A empresa começou a atrair talentos não apenas de concorrentes, mas de setores adjacentes. Pessoas que estavam cansadas de ambientes frios e transacionais. Uma história em particular se destacou. Um desenvolvedor sênior chamado Ruben, que deixou uma posição prestigiada em uma empresa global para se juntar à Ionex. Quando perguntado por quê, ele simplesmente disse: queria trabalhar em um lugar onde fazer a coisa certa não custasse o emprego. Esse sentimento ecoava a própria lição que Joseph havia aprendido anos antes na Triana Corp. Ainda assim, Joseph sabia que culturas são frágeis. O que leva anos para construir pode ruir em poucos meses sob a pressão ou liderança errada. Por isso, ele começou a documentar tudo. Não para criar regras, mas para criar um guia. Ele trabalhou com o RH para codificar as filosofias centrais da cultura de vendas da Ionex, sua abordagem de mentoria, valores de contratação, expectativas de liderança em um documento vivo, o Manual da Integridade. Não era leitura obrigatória, mas dentro de um mês após a distribuição, já estava sendo citado em reuniões, mencionado em integrações de novos funcionários e até referenciado por parceiros externos. Uma das seções mais poderosas do manual era uma história, que Joseph aceitou relutantemente incluir, a história de sua demissão da Triana Corp. Ele não mencionava nomes, nem se colocava como mártir. Escreveu com franqueza sobre como foi ser descartado por se recusar a comprometer sua ética, e sobre como foi escolher a graça em vez da amargura. Essa história tocou as pessoas. Não porque fosse dramática, mas porque era real. Muitos já haviam passado por situações semelhantes. Foram instruídos a ficar calados, a jogar o jogo, a sacrificar o caráter por comissões. E ali estava alguém dizendo: você não precisa. Com o passar dos anos, Joseph continuou mentorando, não apenas dentro da Ionex, mas em círculos mais amplos da indústria. Foi convidado para palestrar em conferências, não apenas sobre estratégias de vendas, mas sobre caráter. Se associou a uma ONG que oferecia mentoria para jovens subrepresentados, ingressando no setor de tecnologia, criando canais de estágio na Ionex. Publicou artigos, conduziu workshops e orientou discretamente ex-colegas que estavam enfrentando seus próprios dilemas éticos. Alguns desses colegas eram da Triana. Um dia, Joseph recebeu uma carta pelo correio, escrita à mão, de Brian, o mesmo vice-presidente que o havia demitido anos antes. Na carta, Brian dizia que havia deixado a Triana Corp após a aquisição da empresa e vinha refletindo sobre seus fracassos como líder. Você estava certo, dizia a carta, não só sobre os clientes, mas sobre como tratamos as pessoas. Agora eu vejo isso, e quero que saiba. Me desculpe. Joseph leu a carta 2 vezes. Depois, dobrou cuidadosamente e a colocou na gaveta de sua mesa. Não como um troféu, mas como um lembrete. As pessoas podem mudar. As empresas podem evoluir. E às vezes, as sementes que você planta na dor crescem em florestas que você nunca verá por completo. No seu 5º ano na Ionex, Joseph começou a se preparar para a transição.
Não porque estivesse cansado, mas porque entendia algo que a maioria dos líderes ignora. O verdadeiro legado não é ter seu nome lembrado. É deixar valores que continuem mesmo sem você. Ele escolheu pessoalmente sua sucessora. Não uma cópia dele mesmo, mas alguém com o mesmo compasso moral. Garantiu que ela tivesse o apoio, a confiança e a autonomia para liderar com sua própria voz. E então, após uma última hora da venda ética, Joseph saiu silenciosamente. Ele não se aposentou. Apenas entrou em uma nova fase, escrevendo, aconselhando e continuando seu trabalho voluntário com jovens profissionais. Sua história não virou um best-seller. Não houve postagens virais no LinkedIn nem discursos emocionantes de despedida. Mas, em salas de reuniões por todo o país, equipes de vendas mencionavam seus métodos. Em materiais de integração, workshops de liderança, o modelo do princípio das pessoas era adaptado. E nos corações de centenas, talvez milhares, que trabalharam ao lado dele, a influência de Joseph continuava viva. Porque liderança não é escalar a montanha mais rápido. É abrir um caminho largo o suficiente para que outros possam seguir com segurança e construir uma ponte onde antes não havia nada. Joseph foi demitido injustamente, mas nunca foi derrotado. E no rastro silencioso e constante de sua jornada, algo notável floresceu. Não um retorno, mas um legado de integridade. Ao se afastar da Ionex, muitos presumiram que Joseph buscaria o próximo grande cargo. Talvez uma posição de CEO ou um assento no conselho de uma empresa da Fortune 100. Afinal, é assim que o sucesso geralmente é medido no mundo corporativo. Mobilidade ascendente, reconhecimento público, escala financeira. Mas Joseph tinha algo diferente em mente. Ele compreendeu que o verdadeiro sucesso não é um destino, mas um estado de alinhamento entre valores, propósito e ações. Títulos desaparecem, bônus são gastos. Até mesmo empresas evoluem além da influência de qualquer indivíduo. O que perdura é o impacto que uma pessoa deixa, e a integridade que ela carrega consigo quando a multidão silencia. Por isso, Joseph não se aposentou no sentido tradicional. Em vez disso, ele reformulou seu trabalho em torno de legado, serviço e sustentabilidade pessoal. Começou a orientar jovens profissionais em tempo integral, focando especialmente naqueles enfrentando dilemas éticos no início de suas carreiras, situações pelas quais ele mesmo já havia passado. Ele iniciou uma iniciativa discreta chamada Pathline, um centro de recursos gratuito e uma rede de mentoria para indivíduos navegando em cargos de alta pressão em indústrias competitivas. Oferecia suporte confidencial, treinamento baseado em cenários e ferramentas de liderança fundamentadas em integridade, inteligência emocional e resiliência. Joseph financiou a plataforma por conta própria, nunca monetizando a comunidade ou associando seu nome a ela. Ninguém precisa saber de onde vem a luz, ele dizia. Eles só precisam ver o caminho. Ironia do destino, foi nessa fase mais tranquila que Joseph começou a receber mais atenção do que nunca. Alguns artigos surgiram sobre seu papel na renovação cultural da Ionex. Ex-colegas compartilharam histórias online sobre como sua liderança os influenciou. Convites começaram a chegar, de escolas de negócios, cúpulas de liderança, até organizadores do TEDx. Mas Joseph permaneceu seletivo. Preferia ambientes íntimos a arenas, painéis com estudantes a almoços de negócios com executivos. Não porque evitasse a influência, mas porque sabia onde poderia ser mais eficaz. Em uma dessas sessões, em um programa de pós-graduação em negócios de uma universidade, um estudante levantou uma pergunta familiar. Você poderia ter ganhado milhões a mais se tivesse continuado no jogo. Não sente que deixou dinheiro e oportunidades na mesa? Joseph sorriu, não de forma condescendente, mas com uma certeza tranquila que levou décadas para construir. Não deixei nada na mesa, disse ele. Apenas percebi que a mesa nunca foi minha para começar. Então, construí a minha própria. A sala ficou em silêncio. Ele continuou explicando como sua definição de sucesso mudou ao longo do tempo. De métricas, de desempenho, para clareza interna. No início de sua carreira, perseguia números, promoções, elogios. Mas essa busca lhe custou mais do que percebia. Sua saúde, sua paz, às vezes, até sua própria voz. Sucesso não é sobre quão alto você sobe, disse ele.
É sobre quão de perto suas ações refletem suas convicções mais profundas e quantas pessoas você eleva ao longo do caminho. Joseph também começou a escrever mais, não para publicação, mas para reflexão. Diários preenchidos com insights, lições e cartas, algumas para seu eu mais jovem, outras para futuros líderes que talvez nunca conhecesse. Esses escritos, com o tempo, evoluíram para um manuscrito. Ele o intitulou Do Lado Certo, construindo uma carreira sem perder sua alma. ResearchGate. Embora editoras demonstrassem interesse, Joseph escolheu lançar o manuscrito online, gratuitamente. Seu objetivo não era royalties ou status de best-seller, era acessibilidade. Queria que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse acessar orientações em momentos de decisão silenciosa. Do Lado Certo não se tornou viral, mas encontrou seu caminho em lugares que importavam, compartilhado por mentores a mentorados, marcado por líderes de equipe, até adotado por uma academia de liderança sem fins lucrativos na África do Sul. Joseph recebia cartas de agradecimento escritas à mão de pessoas que nunca conhecera, não fãs, não seguidores, apenas pessoas, tentando fazer a coisa certa em um mundo que muitas vezes fazia isso parecer uma desvantagem. Yves BFM. Cada nota lembrava Joseph de que impacto não requer aplausos, que influência silenciosa, sustentada, ética e humilde pode remodelar vidas de maneiras que o sucesso chamativo nunca poderia. Com o passar dos anos, a vida de Joseph assumiu um ritmo mais lento. Viajava não a negócios, mas para visitar mentorados, velhos amigos e conhecer lugares que um dia sonhara. Passava tempo em jardins, escrevia cartas à mão e cozinhava refeições para os vizinhos de seu quarteirão. Em sua simplicidade, havia uma riqueza profunda, e ainda assim, ele nunca deixou de orientar. Quando perguntado do que mais se orgulhava, Joseph nunca mencionava o nome de uma empresa, uma cifra de receita ou um prêmio prestigioso. Ele falava sobre uma jovem chamada Lana, uma de suas primeiras mentoradas, que uma vez enfrentou um conselho de diretores tentando esconder uma falha de produto dos investidores. Ela citou o conselho de Joseph palavra por palavra, saiu da reunião e mais tarde se tornou CEO de sua própria startup ética. Ele falava sobre Rubey, o desenvolvedor sênior que se juntou à Ionex e permaneceu para se tornar CTO. Não pelo dinheiro, mas porque parecia casa. Ele falava sobre a carta de Brian e como, às vezes, até mesmo aqueles que o feriram, retornam com humildade. E finalmente ele falava sobre sua própria paz. Não aquela que se ganha, mas aquela que se cultiva, lentamente, através de escolhas consistentes que se alinham com seu núcleo. Porque, em última análise, sucesso não é o que você possui, é o que você tem coragem de deixar para trás. É a capacidade de acordar todas as manhãs e não sentir que precisa trocar sua integridade por inclusão. São os relacionamentos que você nutre, a verdade que você fala quando é difícil e o legado silencioso que você deixa nas vidas dos outros. Joseph pode nunca ser capa da Forbes ou ser reconhecido em livros didáticos de negócios, mas, em salas de reunião ao redor do mundo, em chamadas de Zoom e em decisões pessoais silenciosas, seu espírito vive. Não através da dominação, mas através da devoção. Não através do poder, mas através do princípio. E isso, em todos os sentidos significativos da palavra, é sucesso. Antes de Joseph se tornar um mentor, antes da Ionex, antes de seu nome ser citado em salas de aula de escolas de negócios e em salas de guerra de startups, ele era apenas um jovem tentando provar algo. Ao mundo, aos outros, mas, acima de tudo, a si mesmo. Ele entrou no mercado de trabalho cheio de convicção e determinação, com um diploma prestigiado e a crença rígida de que o sucesso era um caminho linear, moldado por talento, esforço e ambição. Mas a vida, como costuma fazer, lhe apresentou um currículo diferente, um que não era ensinado em seminários ou apresentações estratégicas, mas sim através do fracasso, da rejeição e da reavaliação. A primeira decepção profissional de Joseph veio cedo, quando foi demitido de um estágio de alto prestígio apenas 6 semanas depois de começar. Ele havia confrontado um gerente sênior em uma reunião pública, acreditando estar defendendo o certo. Mas sua abordagem foi inadequada. O tom impulsivo e sua compreensão da política interna ingênua.
Ninguém duvidava de sua inteligência, mas muitos questionaram seu julgamento. A saída foi rápida e a lição dolorosamente clara. Ele passou os meses seguintes evitando contato visual com ex-colegas, apagando notificações do LinkedIn e se perguntando se talvez ele realmente não estivesse pronto para o mundo real como pensava. Esse período quebrou algo dentro dele, mas não da forma que geralmente tememos. Quebrou a ilusão de que estar certo era suficiente. Ensinou-lhe a diferença entre ação com princípios e desafio performático. Lançou as bases para inteligência emocional, empatia e paciência estratégica, qualidades que mais tarde definiriam sua liderança. Joseph percebeu que o fracasso não é o inimigo do sucesso, é a forja que o tempera. O segundo grande fracasso veio alguns anos depois. Joseph havia recebido sua primeira oferta para um cargo executivo em uma empresa de tecnologia em ascensão. Dinâmica, bem financiada e obsessivamente orientada por métricas. Ávido por se provar, aceitou o cargo e mergulhou no trabalho. Noites longas, corridas de dados, indicadores implacáveis. Ele se tornou o que a empresa precisava: eficiente, afiado, inflexível. Mas, naquele ambiente, a ética era flexível. As pessoas eram descartáveis e o esgotamento era visto como uma medalha de honra. Joseph sabia que havia algo errado. Via funcionários sendo manipulados, a diversidade sendo ignorada, o feedback sendo punido. Mas permaneceu em silêncio. Disse a si mesmo que ainda era novo demais para desafiar o sistema. Que, uma vez tendo mais influência, então faria mudanças. Mas esse momento nunca chegou. Em vez disso, a empresa desmoronou em meio a um escândalo de grandes proporções. Demissões em massa, investigações públicas, reputações arruinadas. Joseph não estava no centro do problema, mas também não o impediu. E isso o assombrou. No silêncio após a queda, ele se fez a pergunta mais difícil de sua carreira. Qual é o custo de alcançar o sucesso se no caminho você perde a sua voz? Esse momento de introspecção marcou uma virada. Joseph percebeu que integridade não é apenas uma característica, é uma disciplina. Ela não se manifesta quando é conveniente. Deve ser exercida quando é inconveniente, impopular ou até mesmo arriscada. A partir daquele momento, ele jurou nunca mais ser neutro diante do dano, mesmo que isso significasse ir embora. Essa mudança se tornou a espinha moral de sua liderança na Ionex. Ele não apenas estabeleceu políticas éticas, ele as viveu. Quando fornecedores sugeriram subornos, ele recusou e denunciou publicamente. Quando membros da equipe cometiam erros, ele se recusava a usá-los como bode expiatório para proteger a gestão. Quando Brian questionou sua liderança, Joseph o deixou falar, porque lembrava como era ser silenciado. A ironia, é claro, é que esses fracassos, que antes o enchiam de vergonha, se tornaram justamente as experiências que lhe renderam a confiança e lealdade dos outros. As pessoas seguiam Joseph não porque ele sempre teve sucesso, mas porque ele havia falhado e retornado mais honesto, mais humano, mais inteiro. Anos depois, quando jovens profissionais pediam conselhos, Joseph raramente começava pelos destaques. Em vez disso, falava sobre seus momentos mais baixos. A noite em que voltou para casa com uma caixa cheia de coisas após ser demitido. A manhã em que mal se reconheceu no espelho depois de meses de esgotamento. O e-mail que hesitou em enviar e que poderia ter evitado uma má decisão, mas não enviou. Ele compartilhava tudo isso não para dramatizar o passado, mas para normalizar o deles. Para mostrar que o caminho da integridade é irregular e que a construção de uma vida significativa muitas vezes vem através do desconforto, da reflexão e da correção de rota. Joseph costumava dizer: fracasso não é o fim, é formativo. A pergunta é se você vai deixar que ele te molde com amargura ou com sabedoria. Com o tempo, ele passou a acreditar que não apenas sobrevivemos ao fracasso, nós precisamos dele. Porque o sucesso, sem limites, pode alimentar o ego, a ilusão e o distanciamento. Mas o fracasso nos despede das ilusões e nos coloca cara a cara com nossos valores. E foi nesses vales que Joseph se encontrou da forma mais honesta. Essa honestidade foi o que tornou sua influência tão profunda. Ele não liderava de um pedestal. Ele liderava a partir do solo, onde as coisas caem, onde o crescimento acontece, onde as raízes se aprofundam.
Mesmo em seus últimos anos de mentoria ativa, Joseph frequentemente fazia uma pergunta simples, mas transformadora, àqueles que orientava. O que o seu fracasso te ensinou sobre o tipo de pessoa que você quer se tornar? Não sobre a carreira que deseja, nem sobre a imagem que quer projetar, mas sobre quem você quer ser. Por quê? No fim das contas, Joseph acreditava que a formação, não o sucesso, era a verdadeira medida de uma vida bem vivida. E essa crença, forjada no calor de seus próprios fracassos, mudou tudo.